Ei, alô? Ok, alô. Fala galera, tudo bem? Boa noite a todos os seguidores das redes sociais do Delegado da Cunha. A gente está aqui agora para mais um podcast, todas as terças e quintas. A gente tem um horário pré-definido de 18 horas. Hoje deu uma atrasadinha, tava pela delegacia, galera. Vida de polícia é complicado, cada dia acontece uma coisa, tá? Mas estamos aqui agora com o nosso convidado, o Fábio Jabá. Só vou anunciar o nosso patrocinador e depois hoje é aquele nosso bate-papo. Eu fiz uma enquete sobre as dúvidas do sistema prisional e trouxe aqui o Fábio Jabá. Ele tem um canal dele no YouTube, tá na luta há muito tempo, trabalha no sindicato. Já vamos voltar para ele. Bom, nosso podcast ele tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria, antecipação de recebíveis, investimentos e debêntures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que investimento, um conceito de vida. Sempre falo da Eurocapital, que eles são nossos parceiros, são, além de serem empresários, são amigos de vários policiais, fazem parte da nossa família. Eu conheço, tenho meus investimentos lá também, pouquinha coisa, né, gente? Tá difícil. Mas, assim, recomendo mais uma vez. Agora com vocês, começando esse podcast que eu tava esperando bastante, que agora eu vou começar uma sequência, eu vou explorar o Fábio Jabá, nosso amigo da Secretaria de Administração Penitenciária, um guerreiro, um lutador aí à frente de uma classe, e vai ensinar um pouco pra gente. Vou pedir pra gente começar do começo. O que é o sistema prisional? Sem o sistema prisional a gente não tem como falar em melhorar a segurança pública. E agora, os seguidores, a gente quer aprender um pouco com você. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo às redes do Delegado da Cunha. Tá todo mundo te ouvindo. Delegado da Cunha, primeiramente é um prazer imenso. Desde em primeira mão, quero te presentear aqui com uma caneca. O pessoal que trabalha com a gente lá, Sniper Nascimento, a Adriele e o companheiro. E também uma camiseta da Polícia Penal. Obrigado. Lembrando que hoje no Brasil existe uma polícia que inclusive é uma das mais antigas do mundo, que a prisão sempre existiu no mundo, né? Lá, data de Cristo, né? Foi preso. Tinha um carcereiro. Então hoje, os carcereiros, agentes penitenciários, nós somos hoje, com a emenda 104, policiais penais. Alguns estados estão regulamentando. Aqui em São Paulo nós temos 2 PECs assim, sendo encaminhadas, está meio enrolado ali, mas está tendo vários projetos dentro da Alesp tratando, inclusive estão votando hoje, acho que o último projeto da questão de distribuição de renda aí para os municípios por causa do Covid, mas eu creio que nós estamos gerando uma pressão para a Polícia Penal ser aprovada a PEC e depois regulamentar com lei complementar, estatuto e tudo mais. Primeiramente, agradecer o seu público, agradecer você pelo convite. A parceria que sempre teve entre a Polícia Civil e a Polícia Penal sempre existiu, né? Você mesmo estava falando, a gente estava conversando aqui. E vai ser um prazer aqui esclarecer essas dúvidas, representar essa categoria que eu costumo dizer que nós somos esquecidos. Assim como os sentenciados que estão lá, a mídia, a imprensa, deputados, políticos, só lembra do sistema prisional quando tem problema. Só que ninguém lembra que nós estamos aqui em São Paulo já há quase um ano sem rebeliões. Então ninguém lembra que hoje, o plantão hoje fechou sem nenhum QRU. Mesmo com superlotação, com déficit imenso dos servidores, nós tocamos a cadeia, fechamos o plantão em dia, mesmo com o crime organizado, com todos os problemas que nós vamos discorrer aqui, a gente tem orgulho eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu sou polícia penal, tenho orgulho de falar que hoje sou presidente do sindicato, diretor da federação nossa, que luta para a melhoria dessa categoria. Bom, você começou, é o que eu falei, eu deixei sempre bem claro para todo mundo que eu sou muito fã da Polícia Penal e que, assim, eu sempre encontrei verdadeiros irmãos. Eu vou fazer meu salve aqui para os meus amigos da Polícia Penal. Não, se eu esquecer um nome, não ficar bravo. Portela, meu diretor de São Bernardo, um irmão, Guilherme, Vanderlei, dentre outros, aí em nome deles eu cumprimento todos. E você falou um negócio muito bacana agora, né? Que juntamente com o preso que é condenado à sentença penal transitada e julgada, muitas vezes tem um trabalhador, um funcionário. Aliás, tem um herói. Tem um herói. Eu gosto de usar o termo herói, porque eu bato muito na tecla. O pessoal, o Delegado da Cunha, prende todo mundo e tal. Quem tem mais contato com o crime organizado, com as facções criminosas? A gente que prende e repassa, ou vocês que têm que conviver com eles?
Da Cunha. E inclusive, pegando o seu gancho do herói, eu quero dizer uma coisa pra você, assim, eu sou o cara que cuida do herói. Eu sou aquele que cuida do herói. Porque, na verdade, com tudo que acontece, com todo operador da segurança pública, porque com todas as dificuldades que nós enfrentamos para exercer nossa função, aí sobra o PAD, sobra o BO, sobra muita coisa. E nós, aqui do sindicato, inclusive desde quando eu assumi o Cefusp em 2017, entrei e fui reeleito agora no segundo mandato, em abril, faz um mês, dia 11 de abril. E então, assim, um dos nossos maiores objetivos era dar todo o cuidado para essa categoria que tem muito suicídio, tem muito caso de depressão. Então, assim, e aí eu costumo dizer assim, que nós desenvolvemos um sistema no nosso sindicato, nós temos psicólogos, nós temos psicoterapeuta, nós temos várias situações para cuidar desse herói. Temos advogados para cuidar daquele BO, do PAD, inclusive muito injustamente, como acontece muita coisa. Acontece. Fábio, hoje a Secretaria da Administração Penitenciária, assim, a gente tem público do Brasil inteiro. Então a gente vai pegar por modelo São Paulo, certo. Mas assim, galera, cada estado tem a sua Secretaria de Administração Penitenciária. Então, Amazonas, Rio de Janeiro, só que elas são muito análogas. O Fábio faz parte da federação. Então a gente vai pegar o modelo de São Paulo para a gente entender o sistema e tomar ele como exemplo para o Brasil. Te pergunto, hoje, dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, quais são as duas principais carreiras da Polícia Penal e como a pessoa pode ingressar? O salário, aquela pessoa que está aí batalhando, como é que ela pode chegar lá? Olha só, da Cunha, na verdade no sistema prisional hoje nós temos várias categorias. Aí vamos começar pela ordem numérica de crescente, maior. O atual, aí tá, agente penitenciário Polícia Penal, que é o que trabalha na carceragem, no fundão da cadeia. Então nós somos hoje saiu até agora o Estado de São Paulo publica todo 30 de abril lá no Diário Oficial o número de servidores. Então Perfeito. Até saiu o nosso déficit de 13 mil. Hoje nós somos, aí tá, o agente penitenciário, que é o policial penal, que é o policial penal, e que ele recebe em torno, inicialmente, quando inicia na carreira, R$ 2.900. Líquidos. Aí vai ter a insalubridade de 700 e poucos reais. 3.500. 3.000 e pouco. Mas aí depois com os descontos, na verdade vai dar os dois. Na verdade, líquido vai volta inicial, volta para os 2.900. E quer dizer, vai ser menos agora, pra né? Cuidar do PCC? Por conta do IANSP que subiu, que teve uma lei que aprovou, e por conta da Previdência, na verdade, assim, inicial hoje, acho que vai dar mais de 2.700. O AEVP, que é o Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que é o pessoal que cuida da muralha, e aqui em São Paulo, somente em São Paulo, eles fazem a escolta do fórum. R$ 2.400 iniciais. Menos ainda. Aí nós temos o oficial operacional, que é o bondeiro que dirige o bonde, que quando inicia ganha menos de R$ 1.000. Um delegado de polícia início de carreira vai ganhar por volta de R$7.000. Sei lá, 7 mil e pouco, 8 mil reais, mais ou menos por aí. Quanto que ganha um diretor de uma penitenciária gigantesca ali no salário dele, na carreira? O diretor geral, que eu já tive acesso a alguns aderidos, que nós temos pessoal que é sócio. Em média, Fabio, só pra ter noção. Em média, R$7.000, R$8.000 também. É muita responsabilidade. Certo? E aí, inclusive, a gente pode discorrer depois sobre as carreiras. Aí nós temos oficiais administrativos, que também nos auxiliam na parte administrativa, que tem na civil também. Também tem. E eles ganham também igual oficial operacional. É Perfeito. Esse torno que, depois de 10, 15 anos, que eles vão ganhar R$1.500 e tudo mais. Aí nós temos os psicólogos e assistentes sociais, que são os ATAs, assistentes técnicos da saúde. Psicólogos prisionais, que eles que fazem o assistente social e os psicólogos que fazem os exames criminológicos, atendem a população. O assistente social tem que, quando a familiar do preso liga para passar recado, que tem esse canal para comunicar. E aí nós temos profissões que foram extintas, que antigamente nós tínhamos até o cozinheiro, que era contratado, em 98, cabeleireiro, tinha um cara que cortava o cabelo dos presos, que também era contratado. E aí nós temos a equipe da saúde. Nós temos médicos, enfermeiros. São carreiras da SAP? Da SAP, escreveu da SAP. O médico tem que prestar um concurso. Só que ganham muito mal. Aí tá. Tem mais 5 empregos, médico, né? E ele tem 5 empregos, então a SAP, na verdade, assim, acho que a última atualização que teve, o médico ganha R$6.000. E às vezes acaba deixando a cadeia, porque assim, é difícil também ser médico. Qualquer profissão.
Dentro da cadeia é difícil de tocar, porque ali é uma cadeia. Vamos chegar lá. Tô querendo chegar aí. E aí nós temos também nutricionistas, farmacêuticos, que são poucos, né? Hoje no sistema nós temos 2 nutricionistas, que são muito poucos, vai estar para todas as cadeias. São 178 unidades prisionais de São Paulo. Galera, vamos aprender, hoje é dia de aprender. 178 unidades prisionais no nosso estado de São Paulo. 211 mil presos. 211 mil presos. Essa é a nossa população carcerária no nosso estado. Para quem não sabe, vamos aprender segurança pública. E o agente penitenciário, que é o policial penal que trabalha diretamente com o preso, nós estamos em torno de 5.600. Aí você divide 211, porque esse é o que trabalha direto com o preso. É o que tá na... desculpa se eu falar qualquer termo errado, hein? É o que tá no raio, no tete a tete? No tete, lá dentro da cadeia, na carceragem. Vivendo com o preso, no ombro a ombro. Se eu não esqueci o número, no último dado agora, 7 mil e pouco a gente... Não, peraí, tô confundindo tudo. Vou voltar aqui do início. Caralho. Agente penitenciário, nós somos em 24 mil. E aí os AEVP, sim, 4.600 e pouco que saiu agora. Depois eu te mando os dados certinho, que aí depois eu peço pra minha assessoria colocar. Coloca no link aí do chat, a assessoria minha do Cifus-PESP aí, últimos dados que saíram do coisa, pra não falar os números errados, né? E assim, você falou de suicídios e tal. Eu queria saber que você falasse um pouco pra gente, assim, vou deixar bem livre. Como é que é a carreira, como é que é o trabalho ali do policial penal? O policial penal, eu não sei se eu vou ofender se eu não fizer distinção, mas pra mim, um tá escoltando, o outro tá segurando ali na pegada, tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos falando hoje assim, policial penal da carceragem e policial penal da escolta. A gente Isso, então assim, pra mim é polícia penal, tá? Eu vou, é tudo uma classe só e uma classe que é polícia. Como é que funciona? Separa pra mim, como é que é o trabalho de quem tá numa penitenciária, quais são as funções dentro da penitenciária? Entendeu? Então assim, vamos pensar numa penitenciária, eu vou pegar, por exemplo, uma que eu tive muito contato, São Bernardo. Ali é uma penitenciária, o tamanho delas, a média de presos, do diretor, disciplina, qual é a organização de uma cadeia? Como é que funciona uma cadeia em São Paulo? Você pegou um exemplo bom. São Bernardo do Campo, ele é o estilo da unidade que eu tomei posse, que é o CDP do Belém 2. O mesmo estilo. Então é uma unidade prisional com 8 pavilhões habitacionais. 8 pavilhões. 8 celas. Cada pavilhão com 8 celas. Com 12 camas. Perfeito. Cada cela com 12 camas. Então seria para 96 presos, cada raio, cada pavilhão. Cada pavilhão deveria abrigar 96 presos. Em média? E hoje nós temos aí, em média, 30, 37, 40 ou dependendo de 50, dependendo da unidade por cela. A cela de 12 tem? A cela de 12 tem 30, dependendo da cadeia 40, dependendo de 47. 12, 24. A gente, vamos colocar uma média de 3 vezes mais? O CDP do Belém teve uma época que ele chegou a ter 3.500 presos. Meu Deus. Certo? Perfeito. E, então, assim, hoje, aí sim, vamos falar de hoje, com esse déficit funcional nosso. Porque aí tem... Quando a imprensa vai falar sobre... Quando as pessoas... Quando a imprensa resolve falar de média. A média no Brasil hoje é de 9 presos para cada agente penitenciário. Na verdade, assim, eu costumo dizer... Aí eu faço a correção. Então, hoje, um policial penal lá da carceragem, ele toma conta de um pavilhão com 400 homens. Então, ele tem que atender... Ele tem que ouvir, ele vai ter que conversar no dia a dia ali. Tudo bem, tem a organização dos presos, faxina, tal, mas... Todo mundo tem os seus problemas, os seus processos, as suas situações, então quem filtra tudo? O Estado. Quem representa o Estado, você fala muito sobre isso, né? Nós representamos o Estado ali. Sim. Então ali na ponta estamos nós, os presos, quando ele é preso, ele tem os direitos deles, tem os deveres também, assim como nós temos nossas atribuições. Tranquilo. Então, quem vai atender hoje, um policial penal cuida de um pavilhão e dependendo do modelo da unidade, tem unidades aí que você pega Franco da Rocha, as cadeias mais antigas. A minha unidade que eu tô lotado hoje é a P1 de Mirandópolis. Tem unidades que o pavilhão está com 500 presos, que é uma unidade maior. Então esse policial penal, na verdade, aí eu vou contar a história pra você no início. Eu entrei em 2000. Só pra galera não perder, calma. Vamos lá. Um policial penal chega a cuidar de 400, 500 pessoas. 700, até unidades que tem 700. Eu sozinho, eu tenho que tocar no raio lá 500 presos. Isso aí.
a demanda deles, briga com a mulher, minha marmita chegou, minha quentinha, toda aquela... Eu sou facção, meu rod de visita, eu sou bichão. Tudo isso aí. Toda aquela demanda bate em um cara. Em um cara só. Um cara só. E aí eu vou te falar do passado. macho, hein? O que era o passado? O passado antigo. O que era o passado? E aí tem que fazer um contexto histórico, porque lá no passado, a minha unidade que eu sou lotado hoje, P1 de Mirandópolis, eram de 8 a 10 servidores dentro do pavilhão e era um preso por cela. Vamos colocar a década de 90, a cadeia de Mirandópolis inaugurou em 91, certo? Então eram 10, 12 policiais penais dentro do pavilhão. Não tinha separação, porque a gente tem que contar, não tinha ratoeira, não tinha gaiola, não tinha cadeira pro pessoal sentar. E eles abriram uma cela que hoje tem muitas cadeiras que estão... a maioria das cadeiras estão automatizadas hoje. Automatizadas, então, o povo não sabe disso. A gente vai chegar lá também. Então, e olha só, no início, menos preso, mais polícia. Perfeito. Hoje nós temos muito mais preso, e menos muito menos polícia. Então, eu tenho algumas teses, sabe, que eu costumo desenvolver, da Cunha, que é assim, eu costumo comparar a cadeia com uma cidade, entendeu? Sim, ela é uma cidade. Ela é uma cidade. É que um microcosmo ali, um micro-organismo. Ela tem uma população, e aí, ali, nós somos a polícia, ali dentro. E aí tem os enfermeiros, somos a autoridade, o Estado, e justamente, porque assim, as carreiras nossas se confundem, como, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque que na verdade vocês tomam conta de uma cidade, né? Lógico que São Paulo aqui bem maior, aí tem dividido por regiões também e tal. E nós tomamos conta da população. Só que hoje, até com Covid, tá tudo muito precário, não tá? Mas a cadeia sempre esteve precário. Sempre foi precário. E aí, assim, quando a polícia... Nós temos aquele ditado de falar que enxuga gelo, né? Eu não sei nem dizer, porque na verdade, assim, pra nós o gelo já derreteu faz tempo, cara. Você entendeu? O gelo derreteu faz tempo, porque como você faz isso? Porque assim, o que nós fazemos, por isso que eu falo assim, do cuidado que o sindicato hoje, que nós temos com cuidar da família de todos os servidores da SAP, é tremendo, porque ele sofre muito, ele tem muito problema. Nós temos muitos companheiros afastados, questão psíquica. Aí tá, esse ano já tivemos 2 suicídios. Só por Covid nós perdemos 103 companheiros. 103 companheiros presos. Ninguém aproveita o espaço para render homenagem às famílias. Sabe quem está cuidando das famílias desses companheiros? É o sindicato. Porque, inclusive, muitos deles não eram associados ao sindicato, mas nós temos uma função que desde quando nós assumimos o sindicato, que é assim, onde tem um problema, vamos no problema. Então, e até depois a gente pode entrar mais em detalhes disso daí sobre o Covid, mas 103 companheiros, nós cuidamos da família. Porque eu tenho que demonstrar para você aqui hoje, não posso sair daqui sem demonstrar o que aconteceu com a reforma da Previdência, o que causou na vida das viúvas. As viúvas nossas, cara, é triste. Porque assim, depois eu entro nesse assunto, né? Acho que vamos... Não, tranquilo, relaxa, vamos passar à vontade. Falar. E aí assim, a vida do policial penal, eu vou falar da minha experiência. Eu queria, assim, a galera, a gente precisa, eu queria tentar trazer pro nosso público o dia a dia. Dia a dia, isso. Então assim, ó, tenta retratar pra gente um jeito de eu tentar entender 24 horas numa cadeia. O policial penal chegou pro expediente dele, ele entrou que horas, ele vai entrar... Outro dia eu comentei aqui, eu falei assim, não sei nem o que eu falo mais uma vez. Eu falei, pô, o cara que tá cuidando de um semiaberto, o cara que tá lá no raio, o policial penal, ele acaba puxando ali, ele tá 12 horas dentro da penitenciária e 12 com a família. Então, como é que é o dia a dia desse cara? Olha só, sabe? Eu quero que a pessoa valorize. O cara sai da casa dele, deixa a mulher, deixa a filho, deixa a família e vai peitar um monte de preso, um monte de cara pegada. Como é que é esse dia a dia? Em tese, o nosso plantão seria 12 horas, né? Tá. 12 por 36. Nós queremos mudar com a Polícia Penal para 20... uma categoria que muito discute 24 por 72. Não tem mais em São Paulo, nem para a Polícia Civil nem Militar, tem essa escala mais, mas nós vamos tentar implementar. Mas 12 horas por 36. 12 horas de plantão, 36 de folga. Só que nós temos o RETP também, Regime Especial de Trabalho Policial, que a qualquer momento pode ser chamado 24 horas um QRU na cadeia. Polícia. Polícia. Policial, cara. E aí, o que acontece? Só que o plantão, às vezes, como você sabe, como policial também, dependendo do lugar que você mora, você vai demorar 1 hora pra chegar no serviço. Sim. E depois 2 horas aqui em São Paulo mesmo. Dependendo, o pessoal sai às 19 horas, horário de pico do trânsito, vai chegar em casa a que hora, né? Quem trabalha em Pinheiros, quem trabalha em Parelheiros e mora aqui na Zona Norte, né? Então, assim, acaba sendo muito estendido esse horário. Então, vamos lá. A nossa primeira função do dia,
que é a conferência dos Como presos. é que funciona a cadeia? Chegou no plantão, vamos lá, acho que retratar bem. Todos nós somos revistados para entrar na cadeia. Então, inclusive hoje... Então, primeiro passo, o policial penal, ele sai da casa dele, chega na cadeia, ele é revistado antes de trabalhar. Isso. Todo santo dia. Nós temos os setores, nós temos a subportaria, que é a entrada da cadeia, que você conhece bem, a subportaria, que é a entrada da cadeia, Tá. que inclusive os visitantes, advogados, todo mundo ali para entrar, tem que passar por ali. Aí depois temos a portaria. Na portaria é feito... Aí você vai picar o seu... Hoje é o dedo, né? Hoje é digital, não tem mais cartão. O dedo, e você vai passar para a revista. Hoje nós temos o portal, nós temos o scanner corporal. O scanner corporal não é para o agente penitenciário, mas às vezes quando dá algum problema no detector de metal, o pessoal passa ali. Inclusive o raio-x é ali, ele emite... Depois a gente pode entrar nisso aí também, mas ele emite muita radiação, então ele não vai para o policial, é mais para a revista final de semana. Mas quando tem algum problema com o detector, o pessoal passa. Quando tem um excesso, o pessoal liga para o sindicato. Opa, peraí, porque tem a questão da saúde, porque o raio-x toda hora emite radiação. E aí... Nossas coisas, inclusive, você não pode estar com nada na cadeia. Não vai estar. Nós não podemos estar com celular, com livros, com nada. Então, o maremaco, o pessoal às vezes leva uma garrafinha de água. O pessoal leva uma água para beber, que às vezes não quer tomar água da cadeia. Aí tem cadeias que o pessoal compra água, né? Você é revistado. Então, você é revistado, passa no portal, apitou. Se apitar, você só vai entrar quando depois que você for liberado, que não apitar mais. Então você vai esvaziar o bolso, esquecer uma moeda, uma chave, esquecer o celular de repente no bolso. Ou então, se for correria, vai rodar ali também. Né? Também sou bem claro também. E aí entrou no plantão. Aí nós temos um outro setor que chama revisora, que é o local que revê aquela revista, o pessoal passa de novo por uma outra revista mais suave. Calma aí, pô. Então, o policial penal que sai pra trabalhar pra cuidar do preso, ele é revistado 2 vezes pra entrar pro trabalho. Isso. É bom pro povo saber dar valor. E aí depois entramos na carceragem. Os CDPs. Aí nós temos a gaiola de acesso, a gaiola 1, gaiola 2 e gaiola 3. Gaiola 1, o raio 1, raio 2. Gaiola 2, 4 pavilhões, 3, 4, 5 e 6. Gaiola 3, raio pavilhão 7 e 8. Perfeito. Nem todas as cadeias são assim, mas é o exemplo dos CDPs, onde eu trabalhei, e hoje eu trabalho em Mirandópolis. E aí, já que você falou São Bernardo do Campo, que é assim que funciona lá. Cheguei lá às 7 da manhã, e aí, fui revistado. Vamos lá pra contagem, vamos lá pra conferência. Primeira atividade do dia? Primeira atividade do dia, que eu tenho que liberar o plantão. É a troca ali. É a troca do plantão. Então eu vou liberar o turno da noite. O turno da noite vai ter que entregar a cadeia pra mim, aquele número de presos certinho. Isso. E aí... Então explica, conta. É a contagem. Que os presos falam que é o controle. Isso, a contagem, a contagem. E aí sim, começa o nosso primeiro problema do dia. Por que o primeiro problema do dia? Que uma cela que era pra estar com 12, tá com 40. Vamos contar. Tá com 50. Hoje o pessoal tem desenvolvido em algumas unidades prisionais... tem algumas unidades prisionais que só dá pra contar se tirar todos os presos pra fora. Ou então, porque aí quando o zelador do pavilhão, que assim, aí dentro de cada cadeia tem os postos, né? Quando você trabalha no pavilhão, ali tem um posto que é o zelador de raio, né? Nas escalas que nós temos no dia a dia. Que é o zelador, que é o nome do policial penal que cuida daquele pavilhão. Que ele zela, é o zelador porque ele zela por aquele pavilhão. E aí, assim... Ele é a primeira contagem, então ele tem que... Se naquele pavilhão, o cara da noite, a contagem é tanto, ele vai ter que contar e bater aquela contagem. Se não bater a contagem, o plantão não sai. Não passa o plantão. E aí, se teve fugas, se teve buracos, se teve um monte de coisa, se teve alguma coisa na noite, aí vão ter que achar o problema. Entendeu? Então, eu cheguei pra trabalhar, sou revistado 2 vezes, entro dentro da penitenciária que eu vou prestar serviço pra cuidar da população. Vai fazer Primeiro trampo é a equipe que tá entrando... receber o plantão da equipe que tá saindo com a contagem. Pra assumir a penitenciária. Enquanto isso, na chefia, os 2 chefes ali do dia da noite, que hoje é o diretor de núcleo de segurança. Diretor é o DNSD. Diretor de Núcleo de Segurança e Disciplina. Enquanto os 2 ali também tá falando do QRU à noite, o que aconteceu à noite também, se teve alguma coisa, se alguma cela bateu muito, se teve alguma coisa, se eles escutaram alguma coisa na ronda à noite. Então ele já passa uma outra situação pro chefe da noite. Lógico, o zelador do raio também, eu já assumi. Aqui eu tava na P1 de Mirandópolis como zelador do pavilhão 4, antes de sair meu afastamento sindical. Então, Jabá, é o seguinte, cela tal, nós temos que escutei bater. Foi uma ronda lá, tal. Então vocês viram certinho de manhã aí. Porque isso aí, se teve algum QRU, nós vamos ter que acionar a chefia. Inclusive, de repente, não solta nenhum banho de sol, nós vamos ter que acionar o pessoal pra ir lá revistar a cela. Se tiver algum preso doente, aí tá. Tudo a contagem olha, a contagem, a gente costuma dizer o seguinte lá na cadeia, quando eu entrei, a contagem é a vida do guarda. Porque se você contar errado, receber o plantão errado, e aí o turno da noite que me rendeu
Ô, Jabá, tá certo. faltando um preso aqui. E aí o que vai acontecer? Que se eu abracei a contagem, vai ter que abrir uma sindicância, vai ter que contar todo mundo de novo. Hoje nós temos o GIR e vai ser... vai ter que achar o erro, comunicar às autoridades e inclusive, se teve algum erro funcional, vai ter a sindicância interna lá, né? Vai depois se virar PAD, se virar sindicância, e começa todo aquele trâmite. Então, assim, por isso que a contagem, na verdade, assim, é o primeiro ato o primeiro trabalho do policial penal e é um dos mais importantes. Fábio, que horas a gente tá aí? Umas 8 da manhã? No interior, 6 horas, as cadeias do interior, Perfeito. 6 da manhã, aqui em São Paulo, às 7 da manhã, que acaba às 19. Franco da Rocha de muitas unidades são 6h30, até às 6h30, até 18h30. Esse procedimento de troca de turno, 1 hora? Não, eles não costumam. Porque assim, a gente tem uma combinação em algumas unidades prisionais de chegar um pouco mais cedo, de chegar ali 10 minutos, 15 minutos mais cedo. Então, é mais ou menos por aí. Na verdade, em torno de 20, 25 minutos, colocar até meia hora, né, para liberar. Sem QRU nenhum. Contei e recebi o plantão. O que o guarda vai fazer? O policial penal dali pra frente, ele tá lá com 1.000 presos na mão dele, a equipe de plantão. O que essa equipe faz? Aí você vai liberar a faxina. Que aí tem todos os pavilhões tem as faxinas. Que são os presos mesmo. São os presos que se organizam, que inclusive eles recebem até a contagem ali para redução de pena, que na verdade, assim, existem algumas críticas. Tem unidades prisionais hoje, principalmente da região de Ribeirão Preto ali, que não tem mais faxinas. Na verdade, então, você não... Mas a maioria das cadeias tem o faxina e o boieiro, que na verdade é os caras que, em tese, seria... Lá no passado já foi. Antigamente na faxina, lá a detenção, só tava na faxina quem era responsa. Hoje na faxina já não é mais assim, não. Hoje, na verdade, muito porque como começou a inteligência da cadeia, que não vão chegar lá depois, então hoje nós temos os caras que tá na faxina, que em tese, eles vão distribuir as cartas dos presos, vão pagar a alimentação, café da manhã e almoço, e vão tentar ali organizar os presos, inclusive para não vir os 500 presos do pavilhão falar comigo, então ele leva o problema para algum do cara ali, e esses da faxina vêm falar com a gente e traz o preso junto ali para falar do problema dele. Uma pergunta. Quando eu li o livro Carandiru, a gente já assistiu bastante coisa já, os filmes, tudo, você vê que é o que você falou. A faxina tinha uma voz ativa na penitenciária e a faxina representava uma liderança. A faxina ainda é a liderança da cadeia? Olha, algumas unidades a gente pode falar dizer que sim. Mas não é mais uma regra. Não é mais. Porque, na verdade, assim, o cara pá do crime mesmo, ele tá bem escondido lá. Ele não tá mais, porque assim, se aparecer muito, ele sabe também. Porque a faxina se expõe muito, né? Ele tem que fazer o debate com o guarda, tem que conversar ali. Então, em algumas unidades, sim. Aí tá, eu vou falar numa grande maioria. Na maioria das unidades, hoje, na verdade, a gente sabe que o cara... Aí tá, hoje, a maioria da liderança tá na Perô de Venceslau. Certo? Eu sei, conheço bem. Então assim, já fui lá bastante. Então hoje quem tá ali lógico que é uma linha de frente, eles são respeitados pelos presos como liderança. Só que nós sabemos que aí tá, o Marcola não tá na faxina. Tudo bem, o Marcola tá na federal agora, mas quando ele estava na Perô de Venceslau, ele também não tava. Então assim, tem muito cara que tá lá. Porque, na verdade, assim, da Cunha, eu trabalhei em 5 unidades prisionais. E eu posso falar aí tá, CDP. Quando eu entrei em 2000, então foi uma transição, que era aquela transição da facção. Inclusive foi quando começou, aí tá, 2001 foi a primeira mega rebelião, né? Então, até 2000, nós tínhamos aí tá, a cadeia, aí tá, o preso inclusive era mais velho, né? Era preso mais velho, a idade dele era maior. Era outra, né? Então, era uma outra... A organização era outra. Aí depois de 2006, das mega rebeliões, teve vários avanços, que a gente também não pode criticar tudo, né? Mas teve muitos avanços. Mas vamos lá, a rotina do guarda, né? Então, eu tô na rotina do guarda. Ele chegou, assumiu a cadeia, a faxina veio trocar ideia, a gente tá ali 8 da manhã... Aí os presos vão pro banho de sol, não? Não, calma aí tá, vamos lá. Vamos lá, eu quero dia a dia. Liberei o plantão. Como funciona a cadeia? Liberei o plantão. Beleza. Aí nós vamos pagar o café da manhã. Certo? Café. A gente já chega ali... Que horas, Fabião? Isso... Na minha unidade... Não, na minha unidade lá. 7 horas. P1 de Mirandópolis... 6h10, 6h20, já tá os carrinhos encostados ali. Pra pagar o café. Nós arrastamos até dentro do... Tem vai ter o pavilhão. Aí depois do pavilhão tem a gente chama de ratoeira. Que nós colocamos o carrinho. Hoje nós temos um brete. Que aí a gente libera pros presos pagar. Então eu solto a faxina. A faxina vai fazer a faxina do pavilhão, que eles têm a questão de limpeza deles muito rigorosa. Perfeito. Eles limpam aí tá, na minha unidade são 2 andares. Então limpa os 2 andares. E aí tem os boieiros que vão pagar o café da manhã. E aí sim, 8, aí tá, esse processo demora, aí 6h30 eu solto o café da manhã ali, soltei a faxina, eles pagam o café da manhã, e aí
8 horas vai ser a soltura do banho de sol. 8 horas eles vão sair. Eles estão horas. trancados dentro da cela desde que horário? Foram trancados, hoje na minha unidade lá, 4 da tarde. Então eles são trancados às 16 horas do dia anterior. Então vamos lá, aí eu vou... Aí tá, Isso, ensina pra gente. Aí soltei o banho de sol 8 horas. Tá. E vou trancar ali 10h30. Da manhã? Da manhã. De novo? Trancou 10h30. Sai às 8, volta às 10h30. Isso. 10h30, aí 1 hora libera o banho de sol da tarde. Segundo, tranca 3h30, 3h40, 3h30 hoje na minha unidade tá trancando 3h30, 3h40, tá trancando ali a unidade pra 4 horas bater a contagem de tudo. Entendeu? Então, Aí varia, aí tem unidades que variam, tô falando da minha unidade aqui. Não, só pra gente ter uma noção. Então, porque em tese seriam duas. Aí tá, a lei de execução penal diz que o preso tem que ter até 2 horas de banho de sol por dia. Na verdade, acaba tendo 4 horas de banho de sol por dia. Mais do que a lei exige. Mais do que a lei exige. Entendi. Aí tanto que nas penitenciárias do RDD e penitenciárias federais, o preso tem as 2 horas de banho de sol por dia. É uma hora de banho, 1 hora, e lá é todo um outro sistema de segurança, na verdade. E aí eles ficam bravos. Lá fica ruim, o RDD também. O RDD... Na verdade, São Paulo, o da Cunha, com todas as nossas deficiências que nós temos... É pioneiro. Ainda é exemplo, porque assim, sobre a questão da liderança do PCT para federal... Eu não vejo diferença da federal com o RDD nosso. Eu acho que o nosso RDD de Bernardes ele é muito mais rigoroso. Não conheço a federal, mas assim... Mas o nosso RDD, ele dá conta do recado, né? Pra dizer assim. Porque assim, os presos vão pra lá, sabe? Tá, é respeitado todos os seus direitos, certo? Mas ali, aí tá, o banho de sol é 1 hora, também é vigiado, é fiscalizado, né? Então assim... Então vamos pra rotina, né? Que você falou da rotina. Então aí eu soltei o banho de sol... Aí começa o dia a dia da cadeia. Aí os caras vão lá jogar o seu futebol, aí o faxineiro vem me entregar as cartas, vem me entregar os pipas. Que aí tá, tem um pipa que o cara vai mandar o pipa pro setor judiciário, pro CIMIC, pra assistente social, pro rol de visita. Então cai na minha mão ali. Começa as cartas. O dia a dia de uma cidade. O dia a dia de uma cidade. Na verdade, vai começar. E os presos estão ali com o pipa dele escrito lá, né, o erro de português e tudo. E a gente vai. Esses pipas depois são. Né, tem um setor na minha unidade P1 de Mirandópolis que essas cartas, esses pipas vão subir lá para administração e cada um vai pro seu setor, para depois ter o devido retorno. Só que assim. Aí eu falo que entra o papel fundamental, que aí eu posso pegar um gancho da formação nossa. Que nós não aprendemos isso lá na nossa escola de formação. Então. Eu costumo dizer, da Cunha, eu vou falar do meu exemplo. Meu primeiro contato com um preso. Primeiro preso que eu atendi na minha vida, Maníaco do Parque. Começou bem. O Belém 2, ele foi inaugurado com os caras que estavam fundando o PCC. Eles quebraram o anexo Piranhão lá em Taubaté. Sim. E vieram pro Belém 2. 96 caras. Todo mundo lembra que até foi na mídia, o Maníaco do Parque ele foi até moeda de troca, não mataram ele. Ele ficou de refém. Era pra ele ter sido morto. Mas, se eu não me engano, 5 companheiros ficaram de refém também. Inclusive apanharam. E o Maníaco do Parque não apanhou. Aí ele chegou no Belém, eu tinha 21 anos quando eu tomei posse no sistema. No outro dia, naquele ano, o meu curso de formação, devido ao déficit, porque o Covas inaugurou, a minha geração marca uma coisa muito importante em São Paulo. Nós marcamos que o Covas inaugurou o CDPs com o Nagashi Furukawa, e ele esvaziou os DPs. Sim, eu lembro. Eu tava passando no concurso de delegado. E aí, a gente tá em 2003. E aí, o que acontece? E aí esvaziou os DPs, foram tudo... Só que o CDP do Belém 2 foi especial. Quem inaugurou foi esses caras que tava pra inaugurar. Nós tínhamos chegado lá no... Eu tomei posse dia 10 de novembro. Nós chegamos 31 de outubro na cadeia. Então nós estávamos fazendo um dia sim e um dia não de curso de formação. Um dia na cadeia, um dia no curso de formação. Na época era CADEPEN. Nós chamávamos, até o pessoal da IAP, a gente falava de escolinha. Porque a gente fala no diminutivo porque, assim, conheço todo mundo lá hoje, elogio o trabalho deles, mas nós precisamos de mais formação. Porque o nosso problema maior, o da Cunha, o verdadeiro policial penal, ele usa todos os sentidos do corpo dele. Ele tem que ter todos os sentidos do corpo dele bem aguçado. A visão, principalmente, porque para cuidar da segurança. Ele tem que ouvir bem, porque às vezes o preso tá falando algo para você que não é aquilo que você tá ouvindo. Às vezes vem Tem que interpretar. Tem que interpretar. Ou às vezes tem um sinal.
Tem alguma coisa que ele precisa sair dali, inclusive, para te contar alguma coisa. Tem que estar atento na crocodilagem ali da cadeia. A cadeia Então, isso a cadeia você... é sorrateira, né? Aí por isso que eu falo que hoje, um policial militar, se não me engano, a formação dele é 1 ano e 2 meses. Policial civil... Varia, 6 meses em média. 6 meses em média. E o nosso hoje, o policial penal da carceragem, ele é 3 meses. Dá 3 meses, vai dar, 6 horas por dia ali. E o AEVP, o policial penal da base, da muralha e da escolta, são 4 meses. É um mês a mais por causa que tem um concurso de tiro. E eu não falei uma coisa importante aqui, viu, da Cunha? Acabei esquecendo. O policial penal lá dentro da cadeia não trabalha armado. Nós não somos acautelados pelo Estado. Nós não temos armas fornecidas pelo Estado. Nós temos direito ao porte de arma, nós temos que comprar a nossa arma. Com um salário de R$ 2.900, eu tenho que comprar uma arma que custa aí... Hoje agora liberou, né, a 9mm, aqui era cabeça, porque tá 2... Eu tenho que comprar a minha arma, sabia? Calma, então assim, mas e o agente da escolta? Ele já tem o Estado fornece a arma, mas ele não leva a arma para casa. Ele tem que trocar o plantão e passar a arma dele, tem que guardar a arma lá. E o preso que ficou preso com ele, que tem bronca dele, vai pegar ele no caminho da cadeia para casa, para residência da família? Ele não tem... O policial penal não tem uma arma para porte nesse deslocamento? Não tem arma para porte. Aqui em São Paulo, a base da escolta, aí eu vou frisar, nós temos em torno de 200, 100 e poucos policiais penais da escolta que estão nos fóruns que eles estão autorizados a levar essa arma. Só eles. É uma exceção. É uma exceção da regra. Fica complicado. Quanto que, na verdade, a regra... Fica complicado, no fundo, lidar com o preso o dia inteiro, eles todos marcando o seu rosto e você depois estando na rua desarmado. Você prender um cara hoje, você vai ver ele quando? Esse cara, eu vou estar, se ele tirou, a pena máxima 30 anos, ele vai tirar, dependendo dos benefícios dele, 8 anos, então eu vou estar 4 anos com ele. Então, inclusive, não adianta eu entrar com uma massa... James, eu vou ter que intervir, ó. Lembra, cálculo penal. Eurocapital, peraí, gente, prepara pro cálculo penal, ó. Só um segundo... Eu não entendi esse 30 anos 4. Você vai ter que me explicar. Não, agora. Não. Galera, mas aqui o nosso patrocinador... Não, em média. Vamos lá, pode falar. A gente conta com o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança a ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis, investimentos, debêntures 3003 6024 ou www.eurocapital.com.br. Galera, mais uma vez eu falo, é uma empresa que é formada por muitos amigos de policiais da galera da segurança pública, podem contar com eles. Vamos voltar onde a gente parou. Fala lá. Não, vamos falar da pena. Se o cara cumprisse 30 anos... Não, você virou pra mim, você virou... Se ele cumprisse 30 anos... Eu vou chamar o James aqui, James, apoio. Eu ia tirar 15. Ele virou assim, falou assim, James, então, o cara foi condenado a 30 anos, ele vai ficar comigo 4. Ele falou com uma tranquilidade, assim. Mas é muito pouco, né? Não, mas... De 30 anos, o cara... Explica. Não, vou explicar. Vamos lá. Eu vou falar porque eu trabalho um dia sim, um dia não. 12 horas. Então, do ano todo... do mês eu trabalho 15 dias, certo? Um cara com pena máxima de 30 anos. Ele vai ficar quanto tempo no sistema mesmo de verdade? Não, 30 anos. Ele vai ficar guardado quanto tempo? Não, você vê o Geleão. O Geleão acabou de falecer com Covid. Ele tava... Porque como ele tinha muita cadeia, ele foi preso em 79. Mas porque foi fazendo somatório. Foi fazendo somatório. Não, a minha pergunta é direta. O cara tomou uma ripa há 30 anos. Ele vai ficar guardado... Ele tomou a pena máxima do Brasil, ele aprontou o mais perigoso e foi condenado em um processo a 30 anos. O processo dele tem progressão de regime. Tem progressão de regime. Quanto tempo esse cara vai ficar, então, Fábio? De 30 anos ali, vamos colocar que o cara vai tirar, dependendo do crime, 12 anos. Estourando. Estourando, 12 anos. Primeiro, o primário, que pegou, de repente, 12 anos, um homicídio qualificado. E pesado. O cara pesado, que ele pegou 30 anos, com as progressões de regime que tem no Brasil, lei de execução penal, código penal, ele vai tirar 12. Entendi. E desses 12 eu vou tirar 6 com ele, porque eu trabalho um dia sim, um dia não. Entendi. Então, quando você falou que o cara tira 4 anos, é porque dia sim, dia não, ele tá dia sim, dia não. Só que assim, não adianta eu mesmo, porque os presos, porque imagine, nós observamos eles 12 horas. Ele também nos observa 12 horas. Exato. Então ele sabe, inclusive o preso também é ligeiro, quando o cara é muito ligeiro, ele vai saber, inclusive, até como o guarda age. Que assim, hoje eu com 20 anos de cadeia, trabalhando na P1 de Mirandópolis hoje, desde 2010,
como zelador do pavilhão 4, os presos já sabiam quem que era o seu Fábio Jabá lá dentro, como que ele agia. Aquele cumpridor da lei, legalista, respeitador também. Aí tá, profissional e ético. Certo? Então assim, os presos sabiam como é a forma. Aí você falou da rotina. Como começa essa rotina? Aí sim, os presos vêm, soltou o banho de sol, papapá. Aí se alguém machucou no banho, lá no jogo de futebol, se alguém machucou, quebrou o pé, não sei o quê. PS, senhor, PS. Só que assim, na cadeia, a gente sempre fala. Tudo com muita calma. Muita calma, na verdade, nada com pressa. Às vezes, eu converso muito com direitos humanos. Hoje, inclusive, eu participo do CONDEP hoje. Nós estamos com uma cadeira de conselheiro lá no CONDEP. Né, porque, inclusive, depois de falar sobre privatização, nós tivemos um trabalho com o pessoal de direitos humanos também que foi show para brecar as privatizações. Eu já vi que tem as perguntas das privatizações, eu também estava acompanhando lá seu canal. Né? E aí, assim, então o preso machucou ali no banho de sol. PS, aí sim, lógico, eu tenho que socorrer o preso, mas aí nós já temos hoje uma maca ali, toda a cadeia tem um lugar que tem uma maca já perto, e de repente aí, lá no passado, muita cadeia foi aguentada por causa disso. Lá no passado, aí ele liberava 2, 3 presos, dois presos pra puxar a maca, mais outro preso, não revistava o cara, e o cara de repente entrava na galeria e rendia todo mundo com as facas. Aí começava a ser uma rebelião. Então, na cadeia, tudo com muita calma. Comigo é assim. Fábio Jabá, zelador do pavilhão 4 até 2013, que eu estava trabalhando na P1 de Mirandópolis. Era assim, tá muita calma. Então aí tá, eu tenho que revistar o preso pode estar com sangue da cunha. Machucou, saiu sangue. Então ele pode estar ali com tudo assim, eu vou ter que fazer o procedimento, porque senão, se eu não fizer bem feito o meu... Porque nosso trabalho, né, da cunha, como você como policial civil também, ele é coletivo. Para mim fazer a segurança da unidade, eu tenho que cuidar da minha primeiro. É igual o Covid hoje, né? Se o Covid, se você não se cuidar, você não cuida do próximo. Inclusive nós dois aqui hoje, nós estamos vacinados, né? Nós somos vacinados já. Mas eu cheguei aqui, tava com a máscara ali com o pessoal. Bom, em relação a esse guarda, eu consegui entender a rotina. O banho de sol da manhã, sim, banho de sol da tarde, e aí ele passou o turno? Não, então, mas é isso, eu contei um caso. Aí aconteceu, o cara quebrou o pé, eu tive que fazer a revista dele ali. Aí tá, na verdade, nós vamos conduzir o cara até a enfermaria, que não vai ter outro preso. Na minha unidade, nós conduzimos o preso até lá. Não coloca outro preso pra levar, não. Tá. Então a gente leva até. Ou então tem um preso que trabalha na enfermaria, que dependendo da rotina que tiver ali, se não tiver funcionário no dia, aquele preso que trabalha na enfermaria lá em cima, que é um preso que já tá com uma condição de pena, já é um cara que trabalha ali, que de repente ele pode descer pra vir buscar. Dependendo da situação. Esses presos que estão trabalhando estão tendo o benefício de sim, contabilizar o trabalho da penitenciária? E aí, aí eu vou falar mais da rotina. Na verdade, assim, eu até pulei aqui uma etapa. Porque antes também de começar o banho de sol, antes de fazer tudo, aí... Hoje não tá tendo trabalho nas cadeias. Algumas cadeias tá tendo trabalho escola. Escola ainda não, né? Não voltou. Mas nas cadeias, todas em São Paulo, a não ser esses CDPs antigos igual ao do Belém, que não tem esse pavilhão escolar. Mas a maioria os CDPs novos hoje tem pavilhão escolar e tem cozinha. Então nós temos que liberar lá no pavilhão 1, geralmente o raio 1 e o raio 2, a maioria das cadeias, tem os presos que trabalham na cozinha, que é os que cuidam da cozinha, que nem a minha unidade tem cozinha. Então esses presos ali, quando a gente passou o plantão 6h10, 6h20 ali, nós já revistamos eles para ir pra cozinha, para tocar, fazer o almoço, fazer a janta, né? E também depois, quando eu acabo de soltar o banho de sol, aí na minha unidade tem um galpão de trabalho, em torno de 200 presos que saem de diversos pavilhões, vão lá trabalhar no galpão de trabalho também. Então, todos eles são revistados por uma outra equipe que chega ali na hora de revistar, os presos já sabem. Eles já sabem que na cadeia tudo é verbalizado. Quando o cara chega novo lá, não somos nem nós. Lógico, quando o cara faz a inclusão, é feito lida ali pra ele como que funciona a cadeia. Mas geralmente todos os presos já sabem como funciona a cadeia. Ele só vai... ele tava no CDP do Belém 2 e foi pra Mira 1... Ele vai chegar lá e ele vai ver que cada cadeia também tem sua caminhada, tem sua forma de agir. Mas tem um padrão, Perfeito. Então, assim, aí os presos vão sair pro pavilhão de trabalho e também pra escola. E também a maioria das unidades prisionais de São Paulo tem o pavilhão escolar. Os presos também estudam na cadeia. Hoje em dia, a maioria dos presos de São Paulo tem esse pavilhão escolar? Como eu disse pra você... Esses CDPs novos, os CDPs que foram criados em 2000 ali, eles não têm pavilhão escolar. Mas os CDPs novos já têm pavilhão escolar. E cozinha também. O meu CDP, o CDP do Belém 2, São Bernardo do Campo, não tem cozinha. Então vem comida de fora. Né, que vem, antigamente era empresa, aí teve uma situação de denúncia lá que, né, caiu até coordenador da capital. E aí agora a SAP tá, inclusive algumas cadeias hoje estão cozinhando. Lá em Franco da Rocha cozinha para levar para Belém e outras cadeias aí. Tem um esquema lá que algumas cadeias estão cozinhando.
Ponto. Aí vamos lá na rotina, né? Eu queria abrir um parênteses, Fábio. A gente está falando do preso trabalhar. Vamos abrir um gancho aqui, uma coisa que todo mundo tem dúvida no Brasil. Por que que no nosso sistema prisional brasileiro a gente não tem o trabalho para todos os presos, para eles diminuírem a pena deles e serem ressocializados? Qual a dificuldade de colocar trabalho para os presos? Olha só, da Cunha. Primeiramente, não tem que falar como uma questão de segurança. Numa cadeia onde tem, igual a minha unidade, tem 2.100 presos, não dá para os 2.100 presos trabalharem, correto? Lá no passado nós tínhamos a fábrica de bola, que os presos costuravam bola. Algumas unidades têm ainda, mas no passado teve mais. Que os presos costuravam, muitos presos que não iam para o galpão de trabalho, mas estavam costurando bola ali no pavilhão, né? Então, assim, é uma questão de... É assim, da Cunha. Aí eu vou fazer uma crítica, na verdade, assim... Cadeia não dá voto. Cadeia não dá voto, certo? Então, assim, é pouco investimento nas pessoas, é pouco investimento no servidor para executar o trabalho e pouco investimento também porque, assim, a lei de execução penal, ela fala que quando a pessoa é presa, aí tá, a lei de execução penal do Brasil é considerada uma das melhores do mundo, mais humanizada, como papel. Também a nossa Constituição. Só que quem teria que cuidar conta do preso? É o Estado. Então essa questão da família levar jumbo, levar Sedex, na verdade o Estado... Por que um preso em São Paulo custa hoje pro Estado R$1.300, R$1.500? Porque na verdade o Estado faz uma economia porque os familiares mandam Sedex, mandam o jumbo, que agora tá proibido por causa do Covid. E também tem a vista do final de semana que ele pode levar um tanto lá de comida que é estabelecido. Fábio, então... eu vou bater na tecla. Eu quero te perguntar o seguinte. Sim. O preso que trabalha... O trabalho do preso. O preso que trabalha, ele tem um comportamento diferente no sentido dele não reincidir? Você sente isso? Você como um policial penal que tem contato com o preso, tá nessa linha. Eu tô querendo chegar no seguinte ponto. Se tivesse trabalho para um grande número dos presos, a reincidência seria menor? Da Cunha, é uma disputa lá. Na verdade, assim... Todos os presos querem estudar e querem trabalhar. A grande maioria deles querem trabalhar e estudar, porque eles sabem que trabalhando ele vai ter a remissão. E também ele se livra um pouco daquela rotina ali de dentro, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Perfeito. Então o cara não tá participando de um tatu, não tá participando de serrar uma grade, não tá participando de... não tá no biriri lá, se tiver no raio, né? Fazendo o golpe do WhatsApp... O golpe lá da viuvinha, um monte de golpe que a gente sabe que tem por aí, você sabe melhor que eu. Então o cara que tá trabalhando, lógico, acontece algum problema. Acontece problemas também no galpão de trabalho, no pavilhão escolar, mas são muito poucos. Esse preso que tá trabalhando... Fábio, deixa eu perguntar, o que é segunda sem lei? Segunda sem lei? Não, a segunda sem lei aconteceu no passado, né? Se eu não estou enganado, se eu não me confundir, me corrigir mais os mais antigos, que final de semana era visita. Aí lá no passado onde tinha... Porque assim, vamos contextualizar o sistema prisional. Até 2001 era de uma forma. Tá. Depois de 2001 e depois de 2006 mudou. Então o crime organizado hoje, ele vê as cadeias como empresa. Então ele não quer BO lá. Da Cunha, como tem a favela, o traficante quer BO na favela, tem roubo na favela, qualquer. O crime organizado, ele sabe que hoje o maior lucro dele é o tráfico. Então ele não quer nada na favela. Então, para não chamar quem? Para não chamar a polícia. E o efeito na cadeia é o mesmo. Os caras não querem BO na cadeia para não chamar a polícia para dentro. Então, a segunda sem lei no passado, ela era o seguinte: teve final de semana a visita, no passado. Bem distante já, né? Teve a visita no final de semana e de repente lá, se o cara pagou de olho pra visita, se teve alguma treta, era resolvido na segunda-feira. Um olhou pra mulher do outro, teve esse tipo de coisa? Era a segunda sem lei, na verdade a segunda sem lei pros presos, né? Não era para o sistema de segurança. Era a segunda lei sem pros presos. E aí era ali onde eles tiravam todas. Aí, dependendo da situação, era facada, dependendo da situação, era só porrada. Aí tava lá, de repente, o senhor. Aí tá, nós vimos lá a situação, nós tínhamos que se desse pra conter, lógico, não vai entrar sozinho dentro do pavilhão. Porque lá no passado, como eu te disse, até em 2000, no CDP do Belém 2, nós tínhamos, no meu plantão, nós éramos em 44, mais ou menos. Hoje, lá no mesmo Belém 2, nós temos, acho que em torno de 12 ou 13 no plantão.
Aí você tira 3 caras da chefia, aí revisora e tal. Aí vai ter, na verdade, um por raio lá, igual eu falei pra você. 8 caras lá dentro na carceragem, cuidando um de cada raio. Então, assim, é lógico que nós não vamos entrar no meio da briga. Né? Não tem condições lógicas de entrar no meio da briga. Mas quando acontecia, que na verdade acontecia tudo lá dentro da cela, porque antigamente, hoje a minha unidade, quando a gente abre a cela pro banho de sol, a gente fecha ela de volta. Perfeito. Lá no passado, a maioria das celas ficavam abertas 24 horas. Entendi. Então, a maioria das cadeias hoje, as celas estão, no horário de banho de sol, estão trancadas. Então, até para evitar, porque o número de presos que ficam lá quando os cavos faziam o tatu. Ah, Aí eu tenho alguns exemplos da minha unidade que eu posso falar pra você. Bola e outros cavando. Isso. Lógico que tem que ter o barulho, né? O sambinha, pra o batuque, pra disfarçar o barulho dos caras batendo. Porque os caras trabalham no tatu, trabalham muito mais de dia que de noite, né? Porque de noite, se qualquer barulho na cadeia de noite, o guarda vai escutar. Então, lá no passado, no Belém 2, nós pegamos um túnel, no raio 5, eles estavam chegando. Você conhece o Belém 2, né? Eles estavam chegando só que eles iam sair lá na escola de sargento. Estava com 25 metros. E por incrível coincidência do destino, quando nós tínhamos nosso passarinho lá, os caras acharam uma picareta. Quando eles começaram a escavar, acharam uma picareta, né? Porque assim, era impossível passar uma picareta, né? Daquele tamanho, uma picareta. Acharam uma picareta no meio daquela escavação, que facilitou e muito. E aí os caras, esse pavilhão, não davam trabalho pra nós, da Cunha. Eles não davam trabalho. Inclusive, quando nós tínhamos que tinha celular lá, a gente chamava a faxina, a gente ia fazer a brisa com a equipe lá, os caras falavam assim: ô senhor, mas qual que é a situação? O celular, os caras davam o celular na nossa mão. Não, senhor, vai vir mergulhado, dava o celular na nossa mão. Aí assim, menos de 2 semanas, os caras cavaram um tatu de 25 metros. Aí tinha um monte de Papai Noel, que eles falam, um saco de Papai Noel, nas últimas celas do pavilhão, nas 4 últimas celas. Os presos da noite estavam dormindo, eles não tinham cama pra dormir mais, tava tudo tomado, todas as camas, tudo quanto é de baixo, aí tinha um monte de cortina. Aí um dia, saudoso nosso companheiro Washington, lá, que inaugurou com nós o Belém 2, que ele foi morto, inclusive, por causa de uma coisa besta lá em Itaí. Ele foi fazer uma contagem que o nosso chefe tinha falado pra nós: quando você for fazer a contagem à tarde, você me dá um passinho da cela, que naquela época a cela ficava aberta, que eu falei pra você, que a gente tava pra trancar, lá no passado, com todos os presos soltos. Hoje tem automação, né? E aí ele foi dar um passinho pra dentro da cela, e aí os presos, seu Washington, e já chegaram e empurraram ele, aí ele ligeiro, acabou de fazer o trampo, saiu pra fora, quer dizer, ele teve que segurar ali o coração dele e tudo mais, saiu pra fora. Pessoal, coisa errada lá no raio lá. Fomos entrar pra fazer blitz, os caras não deixaram a gente entrar. Aí tivemos que fazer campana à noite, aí vinha, né, todo mundo, que ainda não tinha agir nessa época, né? Era só nós. Plantão. Quando tinha muito QRU, se você fosse nervoso, chamava. Nós temos o Belém 1 do lado, né? O Belém 1 vinha, chamava mais guarda de outras unidades prisionais. Mas a caminhada da coletividade nossa é muito grande, né? O pessoal vinha. Aí, naquela época, não tinha o GIR, vinha o choque pra ajudar. Nós tivemos que vir no outro dia. Teve que vir até o batalhão de choque, porque, inclusive, quando a gente foi entrar no pavilhão, só os guardas não deixaram a gente entrar, né? E aí fomos, aí descobrimos, né? Caiu a casa, removemos os presos, teve que desativar o pavilhão, tinha um túnel, um colega nosso entrou lá dentro, com a corda, foi medir. 25 metros. Eles estavam quase no final de semana. Isso daí foi, sabe quando? Era uma quinta-feira. E até a sexta já tinha uma internet que eles falam, né? Do raio 7, que as cadeias antigas também tinham um problema. Que o raio 7 e 8 era colado assim, ó, a parede. Então já tinha um buraco. Tinha uma internet que é um buraco ali pro raio 5, do raio 7 pro raio 5. Que inclusive iam fugir todos os presos dos 2 pavilhões. Então foi uma intervenção, foi uma coisa assim que foi fantástica, foi intervenção divina, né? Porque, inclusive, assim, por conta de ouvir um cara antigão, meu chefe antigão, que deu aquela dica, né? O Washington ouviu isso e deu aquele pecinho pra dentro da cela, e os caras, aí tá, tem coisa errada. Aí achamos esse túnel, que inclusive depois foi reaberto, uns meses depois de novo, os caras conseguiram reabrir. Cara, então é bastante história, né? Fábio, eu vou voltar num ponto, eu vou bater em você. Certo. Você entende, então, que se tivesse trabalho, se você falou assim, penitenciária não dá voto, né? Se tivesse trabalho, você acha que a grande maioria dos presos do Brasil queria trabalhar, a grande maioria já queria chegar na cadeia e trabalhar, e eles não têm onde trabalhar? Essa é a realidade? O da Cunha, eu sou um cara, igual acho que você também assiste os seus vídeos, eu acredito no ser humano. Eu também, total. Ninguém nasceu pro mal. Isso. Eu sou cristão, então eu creio que aí tá, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele não nasceu pro mal. Então, a cadeia tem várias pessoas, tem vários tipos de pessoas, porque assim, olha só que interessante.
Inclusive foi governo... Tá, vou dar nomes aqui para não falar... Porque até o PT, que é um partido que fala mais de direitos humanos, cuida mais do ser humano, mas quem criou a lei que triplicou o número de presos nas cadeias foi o PT, que antigamente era artigo 12. 14, aí foi pro 33. Aí a prisão virou o quê da Cunha? Aí tá, o que a prisão virou? Porque hoje, se você é pego com droga nos Jardins, em São Paulo... E você tem trabalho fixo e não sei o que, tarará, e você não é negão, não é um gordão feio igual esse aqui, porque eu também já sofri blitz também já, né? E eu, na maioria das vezes, não me identifico não. Deixa o policial fazer o trabalho dele ali, não falo só da casa não. Não me identifico não cartero não. Tem que fazer o trabalho dele, não tem nada errado. É claro que se tiver excesso eu vou, né? Com certeza. Vou questionar. Então hoje, aí depois do artigo 33, que foi 2003, por aí, 2003, assim, tanto é que quando eu entrei no Belém 2 em 2000, nós tínhamos em torno de 90 mil presos do estado de São Paulo. E de repente, 2003, 2004, assim, aí foi triplicando, 120 mil presos. Então assim, e hoje a grande maioria não é traficante, a grande maioria é usuário. E aí nós temos um problema... que cadeia, na verdade, é um problema social. O Estado, porque tudo errou. A família errou, primeiramente. A família errou. Aí vamos dar ordem também, vambora. A família errou. Aí o Estado... o Estado falhou. Claro, hoje nós temos que saber que hoje o crime recruta. Então hoje também tem a profissão. Crime hoje tem profissão. Quer uma coisa pra você? Sabe quanto as famílias dos presos que estão na Federal recebem do crime organizado? R$20 mil por mês. Saláriozinho. Porque os caras estão lá, fizeram o corre, estão lá, então a família é mantida pelo crime. Eles são bichão, a facção segura. Aí dependendo de quem tá no RDD aqui, ou período de lá, de repente tem uma ajuda de custo lá de R$10 mil. Só que eu acho que também que a população carcerária não sabe disso, né? Eu tinha pegado, eu cheguei uma época que eu peguei essas coisas no grampo, salário naquela sintonia final. Sintonia final. Tinha salário na sintonia final. Só que o preso também, aí nós temos que falar uma coisa. Que, porque aí o exemplo da cidade, né? Por que tem muito preso que ele não é batizado no crime, mas ele é primo, que eles falam, né? Porque, na verdade, como o Estado não tá em presença maior, quem que domina na favela? Né? Na favela, o que os caras fazem? Eles não distribuem cesta básica? Diminuiu, eu tava tirando bastante sarro disso. Mas o pessoal tava reclamando. Os últimos 2 anos eu fui dar presente de Natal na favela e o pessoal falou que o traficante não dá mais. O povo precisa entender, da Cunha, que eles são criminosos. Então, e aquela cesta básica ali, de repente tá custando a vida de alguém. Porque hoje, vamos falar de droga, né, da Cunha? Eu já sou fundador de uma casa de recuperação lá em Mirandópolis, da minha cidade natal. Eu nem falei aqui, né? Vou dar mandar um abraço pra minha terra natal, Lavínia, que eu sou lavinense, é uma cidade vizinha de Mirandópolis. Aí casei hoje. Pô, tenho que mandar um beijão pra minha esposa Elisa, que tá assistindo lá. Amor, te amo, tá? Aê, Fabião. Porque ela também, inclusive ela que suporta, porque inclusive eu saí de casa hoje às 8 da manhã. Tive um acidente na Castelo Branco, quando eu cheguei aqui em São Paulo 4 da tarde, 600 km. Eu estava no interior agora. Eu moro no interior. Quando eu venho pra São Paulo, eu durmo inclusive num quarto lá no sindicato. Meu Deus, Fabião. Então assim, e aí eu rodo também o estado todo, né? Então assim, então o povo tem que aprender. O crime organizado não é legal, não. Estão dando profissão pro povo, estão pagando salário, mas custa vida. Custa vidas, é sangue, é sofrimento, porque só quem tem, eu já cuidei, como eu falei pra você, nós inauguramos uma casa de recuperação, inclusive nós temos um projeto no sindicato, que o meu sonho, e o Ricardo que tá me acompanhando aqui, nosso diretor do sindicato também, que o nosso sonho é construir uma casa de recuperação pro operador da segurança pública, porque tem um problema da Cunha, você sabe que nós temos muito, porque o nosso operador de segurança pública, no geral, não tem como ele ir pra uma casa de recuperação comum. Porque, na verdade, ele vai encontrar muito mala lá, ou ex-mala. Então, por experiência própria, né? Vou mandar a nossa casa de recuperação, na verdade, continua, mudou várias situações lá, mas dar um abraço pro pessoal lá, que hoje tá na Igreja Batista de Mirandópolis, cuidando lá da casa de recuperação. Então, assim, o policial penal, militar, civil, não dá pra ir numa casa de recuperação comum. Então, nós temos o nosso sonho de, depois a gente pode falar mais sobre isso, de ter uma casa de recuperação pro nosso pessoal. Porque, infelizmente, também nós temos o nosso pessoal, porque devido a toda a falta de estrutura que nós temos, às vezes nossos colegas se afundam no álcool, se afundam nas drogas. Aí comete suicídio, depressão e tudo mais. Todo ser humano, porque assim, o policial, todo operador de segurança, porque ele é herói. Só que eu falei pra você, quem cuida desse herói? É a família.
Então, aí tem a família, mas depois, quando foge da família, porque quando vem um problema desse de droga, quando vem um problema desse de alcoolismo, hoje, hoje passando pra cá, eu passei na casa de uma colega, que ela é diretora do sindicato, pra pegar uma assinatura dela. Essa colega, ela sofreu um assédio sexual do chefe dela, há uns anos atrás. E hoje nós conversamos bastante para resolver a situação dela, porque ela entrou em depressão, mas assim, isso daí já faz mais de 4 anos, entendeu? Então assim, e ela sofreu Chefe, deixa eu interromper aí rapidinho, né? Como a gente começou tarde, a gente só tem mais 15 minutos de podcast. Pedir pra você fazer o nosso último jabá aí pro nosso patrocinador, pra você fazer mais um, e depois fazer uma sabatina bem rápida de perguntas e respostas. Aqui em cima? Tá. Porque aí dá pra ter mais conteúdo nesses 15 minutos do que se a gente deixar aberto no momento. Positivo e operante, vamos lá. Bom, a pergunta aqui, ó, eu vou anunciar o Eurocapital aqui, o jabazinho, que tá garantindo, depois a gente vai pra pergunta que os caras querem bater em você. Bom, nosso podcast tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimento planejado para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria, porque o guarda nunca junta dinheiro, junta? Não junta, o guarda só gasta, né? Antecipação de recebíveis, investimentos em debêntures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Fábio Jabá, pergunta dos internautas, galera do chat. Por que ainda os celulares entram na cadeia? Olha, da Cunha, existem várias formas de entrar celular na cadeia. Peço até pra minha equipe lá do sindicato colocar os links lá das apreensões que nós fazemos diariamente, mesmo com pandemia, pelo SEDEX, que os familiares tentam mandar. E às vezes, de repente, nós temos o fator corrupção, que eu não descarto. Não, certo? Como eles tentam colocar? Conta pra gente. Então assim, vamos lá. Nós já pegamos o celular, aí tá, rotina normal sem Covid. Aí, na revista, quando tem a revista, hoje tem o scan corporal, mesmo assim, algumas mulheres tentam ainda, né, colocar celular, de repente, não só, que começou uma nova modalidade, né, quando a revista era a revista íntima que eles falavam, muitos que elas passavam só pelo detector de metal e pelo banquinho. Então, muitos eram introduzidos na vagina. E em homens também já foi pego, inclusive no ânus, né. E aí foram desenvolvendo um banquinho que nós temos na cadeia, não sei se você já viu esse banquinho. Já. Então, quando sentar, apita, passava no detector de metal também, quando veio o portal, passava, apitava também. Só que às vezes, equipamentos falham. Entendi. E às vezes o ser humano também, não por corrupção, porque tem a corrupção, que é uma coisa à parte, não por corrupção, porque tem a questão de excesso de trabalho também, né? Porque às vezes ali, uma equipe de 3, 4 pessoas que tá revistando, 2 mulheres revistando 500 pessoas. Né? Eu já cheguei aqui no Belém revistar 200 homens sozinho. Então pode ter uma falha, de repente você pode falhar ali. Agora nós temos equipamento. Hoje nós temos o scan corporal. Então, às vezes também o equipamento pode falhar também. Então tem a falha humana, a falha técnica e tem o fator corrupção. Que inclusive já teve, né, diretores de unidades prisionais, diretores gerais que já caíram. Curiosidade, eles desmontam o celular, cada um leva um pedaço. Conta uma engraçada pra gente. Qual o nível de artimanha que chega pra entrar o celular? Cara, desmontado, aí tá, eles começaram a colocar, quando veio aquele batonzinho, que aí tá, batonzinho foi complicado, né, que o batonzinho quando vinha, nós não tínhamos o raio-x ainda, que aí tá, tudo na cadeia, os presos reclamam muito que a gente tem que picotar ali a bolacha, o bolo e tal, mas naquela época era necessário porque não tínhamos o raio-x, que tem hoje um raio-x só pra comida, então, aquela época, né, antes do raio-x, antes das tecnologias, celular vinha até em partes. Dependendo, tem parte do celular, vinha até em parte, separado. Vinha separado a placa, vinha separado a capa, entendeu? Vinha de várias formas, né? Então a arte... Aí tá, pombo correio, nós tivemos pombo correio. Nós tivemos pombo treinado, que os caras criavam no pavilhão, e quando soltava, voltava, já foi pego pombo correio. Já foi pego gato correio, que os caras também criavam um gato, uma vez teve um gatinho, coitado do gatinho, porque o gato ele volta pro lugar dele, sabe disso. Pombo correio, gato correio. Aí nós temos os ninjas. Pemano, que nós teve o Ministério Público nós mandamos, o MP mandou a gente editar, isso é uma reportagem nossa. Os ninjas são os caras que vão pra perto de algumas cadeias, ou semi-aberto ou até fechado também, pra arremessar
celulares, drogas, quantidade imensa de drogas. Para o pessoal joga pela tela. Joga por fora da unidade prisional. Para cair lá no meio do pátio. Lá dentro. E aí algumas unidades contam hoje com tela, nem todas contam com tela lá dentro, né, no pavilhão habitacional. E aí quando não conta, ou então no semiaberto igual a Pemano, ou vários semiabertos que não tem essa tela e não tem muralha. E não tem o policial penal armado também. Semiaberto não tem policial penal armado. Então, inclusive na muralha, que as cadeias, os fechados CDPs, tem o policial penal na muralha, né, armado. Cara, outra dúvida, agora essa aqui é minha, tá? Essa aí não é do chat, essa aqui é a pergunta do Da Cunha. Eu sempre falo bastante isso. Você consegue falar pra mim, dentro de uma penitenciária da população, qual a porcentagem de presos no artigo 33? No geral, não só os coitadinhos. Eu vou te dar um dado nacional que saiu. Dado nacional, por favor. Um dado nacional que saiu há 2017, 18. Pessoal, artigo 33 é tráfico de drogas. Eu tô perguntando, dentro de uma cadeia, do total de presos, quantos são presos no tráfico de drogas? Um dado nacional que saiu uma vez, o último estudo que eu vi, outra pessoa que eu vi, que 33% da população carcerária, lá em 2016, 17. Só que hoje eu posso falar pra você, eu vou falar de São Paulo, que já tá em mais de 40%. Muito mais, né? Quase 40%, mais até mais. Dependendo da unidade prisional, olha só, a minha unidade, a P1 que eu trabalhei também na P1 de Lavínia. Vou mandar um abraço pro pessoal da P1 de Lavínia que eu passei por lá. A P1 de Lavínia, quando inaugurou, era a época do Nagashi Furukawa, lá era o artigo 12. Todos os presos que iam pra lá era o artigo 12 no início. Que era primário, entendeu? Pô, então, assim, ó, algumas perguntas do chat, mais alguma? Tá, eu vou continuar aqui então nas perguntas que eu tenho aqui. Olha só, uns pontos aqui bem interessantes para pontuar com o Fábio. A grande maioria dos presos então quer trabalhar? Se pudessem, todos trabalhariam? Pudessem todos. Lógico que tem uma que eu gosto disso, questão de segurança também. Não dá pra liberar 2.000 presos por um espaço. Mas o Estado deveria investir mais em trabalho. Sabe uma coisa que nós não temos, da Cunha? O que não existe, na verdade, num presídio, é um processo de reeducação. Existe um processo de reeducação natural do ser humano que quiser mudar, mas o Estado não tem. Igual a casa de recuperação que eu falei pra você aqui. O que o pessoal faz na casa de recuperação? Eles têm a parte que eles vão elaborar, e depois vem uma psicóloga, vem uma assistente social. Vem lá um pastor. Porque hoje o único órgão que realmente vai para as cadeias para fazer um trabalho são as religiões, são as igrejas. Que é para resgatar o ser humano ali. O trabalho da igreja evangélica nas penitenciárias é muito bacana? Não, é válido, é bacana. Não só a evangélica, mas todas. Também tem várias testemunhas de Jeová que eu já vi, tem espírita, tem várias religiões que eu já vi, dependendo da unidade, né? É lógico que a grande maioria, hoje nós temos várias, o que prevalece muito é a igreja evangélica. Lá no passado era muita católica. Né? Hoje que tem muito é evangélica. Inclusive né, eles foram proibidos depois que teve uma rebelião em Taubaté. Hoje eles só podem ficar na ratoeira ali. Eles não entram mais dentro do pavilhão. Inclusive essas igrejas estão conversando muito para poder entrar dentro do pavilhão. Só que também já teve cara que rodou também. Já teve cara que, né, assim, nesse meio desse pessoal, já teve pessoal que foi aqui no Belém mesmo, já aprendemos, Mirandópolis. Acontece de algum ali que tá ali, né, pra tentar fazer uma outra obra que não é de Deus, né? Bom, então assim, ó, dentro do que a gente tá conversando, Fábio, você tá colocando pra mim assim, de uma forma indireta, que você acredita no ser humano, eu também muito. E a gente tem um índice de reincidência muito alto no Brasil. Só que pelo que você tá me ensinando aqui hoje, se o cara tiver na cadeia, trabalhar e tiver uma orientação religiosa, ele tem uma grande chance de mudar de vida. Posso te dar um exemplo? Isso. Bem rápido. Eu morei em 2017 em Mogi das Cruzes, né? E eu tava numa lanchonete, e aí o garçom me atendeu muito bem. Muito, muito bem, que até minha esposa percebeu. Minha esposa falou assim: esse cara tá atendendo a gente muito bem. Aí eu falei: ixi, acho que já tirou cana comigo. E aí, realmente a gente não lembra, né? Uhum. E o cara acabou de fazer o atendimento. Quando fui pagar a conta: ô seu Fábio, o senhor não lembra de mim? Aí falou seu Fábio, né? Que ele chama de senhor. Ele falou: cara, não lembro, porque né, muita gente. Eu já estava em 2017 com 17 anos de profissão. Então, ele trabalhou comigo. Aí tá, seu Fábio, eu trabalhei com o senhor na cozinha da P1. Eu trabalhei 5 anos na cozinha da P1 de Lavínia. E assim, eu lembro que o senhor era muito criterioso, olha lá, muito rigoroso, porque cozinha é um lugar que é complicado trabalhar. Eu gostava muito de trabalhar lá.
né? Porque, inclusive, se preparam um alimento, eles têm faca na mão, tem um açougue. Então, tem, né, porque são divididos ali em cada setor da cozinha, né? Que aí não vai ter. Porque assim, eu até falei pro James que, na verdade, eu precisava vir aqui, no podcast é 6 horas. Marcando o próximo. Então, assim, então esse preso falou, seu Fábio, assim. E esse cara tinha rodado em Rio Preto. Isso foi na P1 de Lavínia. Ele rodou em Rio Preto numa batida que teve num desmanche. Ele tava errado, ele tava indo comprar peça de desmanche. Só que ele foi preso, no BO dele, ele era o chefe do desmanche, entendeu? E aí ele pegou 12 anos, acho que ele deve ter tirado dos 12 anos, ele pegou 8 anos, foi a primeira, ele era primário, 8 anos, aí tirou, aí em Lavínia, sei lá, uns 2, 3 anos, depois foi pro CR. Aí ele me contou a história dele, seu Fábio, saí de lá, aí hoje tô casado, tô na igreja. Aí ele falou pra mim algo que já aconteceu com vários agentes penitenciários, né? Eu quero agradecer ao senhor, porque assim, eu lembro que o senhor lá era bem criterioso, inclusive... Porque tem uma situação na cadeia, quando eu falo do respeito porque assim, nós temos que... A cadeia tem um respeito que é imposto. Que é imposto por causa eu sou o Estado, você é o preso. Certo? Quando você também vai se impor. Só que assim, quando você, igual você faz sua profissão, se você filma as suas operações, na cadeia também, se o governo autorizasse, dava pra fazer como é o nosso dia a dia. Igual eu como zelador de pavilhão. Como que é o tratamento com o preso. Porque o mais difícil da nossa profissão, que eu acho que eu tenho que falar isso aqui, senão o pessoal também me bate, né? A minha categoria. O mais difícil, na verdade, porque assim, nós temos por obrigação... Como eu estava falando pra você do exemplo aqui do Maníaco do Parque, que foi o meu primeiro contato com um preso. Imagina eu com 21 anos de ter contato com um cara que nem sabia quantas mulheres que ele tinha matado, tinha estuprado. Então eu saí dali e quando eu fui levar o café da manhã pra ele, no outro dia, fui levar o café da manhã pra ele, ele tava sozinho no PD, não tinha nenhum preso, a cadeia foi inaugurada com eles, ele tava sozinho lá no pavilhão disciplinar, tava aí outro companheiro, e aí não abriu a cela, mas a gente abriu o guichezinho ali da cela disciplinar, fui levar a marmita pra ele, o café da manhã, que era o café e o pão, ele me agradeceu e me deu a paz do Senhor. O da Cunha, confesso pra você, não tenho vergonha de falar, eu saí dali transtornado. Como um cara daquele ali pode falar em nome de Deus? E aí sim, e aí eu também não tinha a formação completa e essa experiência de 5, depois que hoje eu posso falar com 20 anos. Aquilo ficou na minha cabeça uns 15 dias. Eu não chapei não, né, mas eu tô aqui. Eu tô entendendo perfeitamente. Mas assim, cara, como que pode? Porque assim, e aí eu falo que é como... Porque nós, policiais penais, nós temos um índice muito grande de colegas com problemas psicológicos, depressão, síndrome de Estocolmo, várias doenças que também ocasionam do estresse também, porque é o excesso de trabalho. Que justamente, nós não temos um preço que nós precisávamos ter na nossa escola de formação, hoje é a IAP, né? Escola de Administração Penitenciária, nós precisávamos ter mais aprofundado, que eu falei, 3 meses, 4 meses do curso de formação, né? Diferenciado pro AIVP e pro ASP. Então nós precisaríamos ter ali uma formação melhor, porque justamente esses 15 dias e esses 5 anos, que eu falo assim, que eu comecei a me conhecer como um policial penal nato, comecei a aprender o trampo foi quando eu acabei vindo pro sindicato. Quando eu comecei a ver algumas ilegalidades do crime organizado crescendo, na P1 de Lavínia, e eu, com mais os companheiros, toda vez que nós levávamos pro diretor situação tal, e não era resolvida, aí nós tivemos que fazer uma denúncia. E quando eu denunciei uma coisa errada, eu virei o réu. E aí com todas as problemáticas, falando igual eu falei aqui do Maníaco do Parque, nós temos que separar, igual você faz. Nós temos que separar o cara do crime, porque assim, não adianta, você fala, essa sensação, nós somos heróis sim, mas só que o pessoal tem que entender que também nós somos humanos, e que a gente precisa, nós não somos vingadores da sociedade, nós não estamos para vingar a sociedade, porque às vezes as pessoas querem, o que elas querem, né? Porque assim, se a gente falar de Foucault, se a gente for falar de Foucault aqui, né, igual eu tava falando pro James, nós vamos falar 4 horas sobre vigiar e punir. Que não adianta, a prisão não dá certo porque a pessoa não vai entrar ali e ficar quietinha. E vai te obedecer igual um cachorrinho, não é assim que funciona. Então, o respeito, como na nossa vida, porque a cadeia, na verdade, é o reflexo da sociedade. Na verdade, o respeito que você vai ter, da Cunha, que você está tendo hoje, né, que está de parabéns com o seu podcast, com o seu trabalho, é por causa do seu trabalho. Então, o respeito que eu tenho hoje da minha categoria é por causa do meu trabalho. O respeito que eu tenho dos presos que trabalham comigo já no pavilhão, que tem um respeito. Porque sabe que com o seu Fábio, Jabá, apesar que é só o Fábio lá, né? Jabá, na verdade, é só pros amigos. Um dia um preso que me chamava de Jabá, eu falei, cara, se você vestir a calça azul, né? Que uma época o nosso uniforme era calça azul, camisa branca, né? Se vestir a calça azul,
caguetar pra mim, correr comigo, aí você vai me chamar de Jabá, porque Jabá é só pros amigos mesmo. Então, na cadeia é seu Fábio. Então, eu também tenho que impor o limite, né, da Cunha? Perfeito. Então, assim, então esse respeito, né, que quando você é respeitado, inclusive quando você trata bem a família do preso, quando você trata bem o preso, inclusive você pode ser, eu já fui salvo em algumas situações, de algum sinalzinho, o senhor tá ruim, sai. Porque hoje, da Cunha, assim, nós temos uns policiais penais que entraram agora, tomaram posse, depois de algumas cadeias automatizadas, que não tem mais. Nós no Belém, às 4 horas no Belém, lá no Belém, quando nós íamos trancar no final de semana, lá na época da Cante não tinha facção, nós íamos trancar em 2. Um trancava e o outro contava, porque você entrava no meio dos presos, lá aqueles 200 que os presos esperaram no pavilhão, e você começava a dar, sei lá, 8, aí um ia trancando a cela, botando os caras, e o outro ia contando, e aí assim, nós ali na época, porque assim, porque olha só, da Cunha, tem uma coisa muito interessante que é diagnóstico. Lá no passado tinha muita rebelião, e tinha rebelião por causa do quê? Processo atrasado, superlotação, comida. E hoje nós temos superlotação, processo atrasado, a comida, na verdade, assim, os presos, as cadeias penitenciárias, os presos que fazem, mas dependendo dos presos que não sabem cozinhar, pode sair ruim, e tem as empresas que entregam. Então a gente tem alguns problemas, só que comida, na verdade, hoje não tem tanto problema. Eu sempre que vai ter visitante que vai falar que os presos reclamam muito, principalmente das comidas que vêm de algumas empresas aí e tal. Mas, só que assim, e por que as cadeias não quebram hoje? Quebrou o ano passado, quando teve essa proibida saidinha nos semiabertos. Porque, na verdade, por conta da facção criminosa, que exerce um poder sobre os presos. Também tem que deixar bem claro, viu, da Cunha? Tem que deixar claro que também a facção criminosa manda nos presos, tá? Manda nos presos? É nos presos, não é nos funcionários. Porque tem pessoas que cadeia não é lugar bom não, pessoal. Cadeia não é lugar bom. Então, as pessoas acham que na cadeia tem regalias. E não tem tanta regalia assim. O preso tem visita, porque o preso tem, na verdade, lá são os direitos. A regalia, a TV é uma regalia, algumas regalias que existem. Se você não der esses 4 horas de banho de sol com 5 vezes mais o número, como é que você segura os caras dentro da cela? Sim, na verdade, assim, é lógico que hoje o Estado, eu falo assim, que se tivesse uma próxima mega rebelião, nós teríamos que tem várias formas de aumentar mais, hoje pela lei, 2 horas de banho de sol é lei, tá na legislação penal. Então os presos sabem também, porque, da Cunha, São Paulo parou em 2006. Eu tava lá. São Paulo parou. Então, lógico, por questões políticas, que aquela transferência dos presos foi erradamente. Foi uma questão política. Eu estava... Você lembra? Você não vai lembrar, que você não estava como delegado, mas em 2001, na eleição do Mário Covas, ele saiu e soltou que prendeu 400 traficantes de porta de escola. Sabe quem foi pra cadeia? A maioria era andarilho. Que inclusive quando saiu que o BO era copia e cola, você tá ligado? E aí a maioria, o pessoal do Belém 1 e Belém 2 vão saber que eles foram pro Belém 1 e Belém 2, esses presos. 200 presos, que foi, nossa, muito preso. Foi uma operação que teve aqui nas escolas de São Paulo. E aí, quando foi saindo os alvarás de soltura, a primeira provisória, tinha... Ô, senhor, aqui eu tenho amigo, eu tenho casa, eu tenho um teto, eu tenho comida. Não queria ir embora da cadeia. Ô, doutor, ô, senhor, o que eu faço pra me ficar aqui? Então, alguns casos engraçados, né? E também algo muito importante falar pra você também, da Cunha. Eu também participei, um caso que marcou muito minha vida, o caso do Fernando Dutra Pinto, o sequestrador da filha do Silvio Santos. Uhum. Até hoje, foi devolvido para a família do Silvio Santos, dos 500 mil reais que o Fernando Dutra pegou, 460 mil reais. Você lembra não sei se você lembra desse rolo que deu? Lembro do caso. Então, assim, eu lembro que até hoje o pessoal muito fala, né? Pô, aqueles caras que mataram o Fernando Dutra Pinto, né? Ganharam dinheiro do Silvio Santos. O pessoal até fala isso brincando, né? Só que hoje eu tenho 2 amigos que estão presos por causa disso. Aí um acho que já saiu do semiaberto e o outro tá preso. Então, assim, por isso que eu falo. A gente vai na IAP lá e fala pro pessoal. Lá na IAP, a gente tem um espaço pra falar com eles. Na academia. Nós temos que ser legalistas, temos que obedecer à lei. Ninguém tá ali pra ser vingador. Ninguém tá ali pra de repente descontar a raiva da sociedade no cara. Porque se descontar, quem paga o guarda. Vai pagar. E aí o exemplo de Jacarezinho, que eu ouvi que você falou aqui no seu podcast e tal. Os policiais, por mais que muitas pessoas estão... tem várias vertentes, várias visões. Eu tenho uma visão. O policial que cometeu o excesso naquela operação, ele vai pagar. Ele vai perder o emprego. Quem vai cuidar dele? As pessoas que estão aplaudindo a operação que matou e tudo vão ajudar, vão mandar um junto, vão pagar o advogado do cara? Porque se nós não trabalharmos corretamente...
Galera, a gente precisa encerrar, infelizmente precisamos entregar o estúdio aqui. Só pra encerrar, tem muita gente perguntando aqui do edital, a EVP 2014. Isso. Vou falar dos concursos, na verdade. Só faz esse último adendo e aí encerra, doutor. Tá no limite, vamos lá. Então nós temos um déficit hoje no sistema prisional de 13 mil servidores. Então nós temos um déficit de quase, porque agora eu confundi o número, de 5 mil e poucos ASPs, que são policiais penais. Nós temos um concurso aberto de ASP 2014, que inclusive o governo encerrou esse concurso porque teve 2 decretos da lei federal que suspendeu o concurso. Categorias essenciais poderia contratar, mas suspendeu os prazos do concurso. O governo suspendeu erroneamente, o pessoal entrou na justiça, ganhou, voltou agora, publicou no Diário Oficial hoje, inclusive. Né? No Diário Oficial hoje a decisão judicial. Então nós temos um concurso aberto de ASP 2014, que desde quando o governador de São Paulo, o Dória, assumiu, ele não contratou... o sistema prisional, nós estamos com um déficit enorme, cada dia crescendo mais, porque ele não contratou ninguém, não teve nenhuma contratação. Não foram chamados os aprovados ninguém, ainda. desde quando o Dória assumiu. E o Coronel Restivo, que é o secretário da SAP. Aí nós temos um concurso de AIVP 2014, o ASP 2014 chamou 2.400 e pouco ainda. De um total? De um total de que passaram na prova, as vagas eram para 1.100, 1.100, muito mas pouco. Tá andando esse, mas tá andando, porque a SAP nunca teve uma... A PM faz todo ano concurso, né? Certinho. A SAP, na verdade, não fazia, então por isso que... A Civil é igual. É igual a Civil também. A Civil é igual. Então assim, aí eles vão aproveitando o máximo que dá. Perfeito. Né? E aí temos um concurso de ASP, da IVP 2014, que não chamou ninguém, já renovou, deu 2 anos do prazo do concurso, não chamou ninguém. E aí nós temos um concurso aberto do ASP feminino masculino 2017, que desde 2017 tá na fase da IS, Investigação Social. Não chamou ninguém também. Então a gente tá com 3 terminou o concurso, parados. não, tem mais um. E tem o da área meio 2018, que é o pessoal oficial administrativo, dentista, assistência social, oficial operacional, que também está parado, que inclusive não chamou ninguém até agora também. E cada dia o déficit crescendo. 4 concursos abertos. 4 concursos em aberto hoje na secretaria. Vamos colocar 5, porque tem o ASP de 2017, que é masculino e feminino, né? O ASP 2014 5 abertos, e que inclusive é a nossa maior luta hoje, porque assim, hoje tem unidades prisionais da Cunha, que tá à noite, não posso falar unidade prisional, mas tá com 2 à noite. Então hoje, inclusive, até a minha assessoria fala, a gente não pode falar muito das cadeias, mas assim, nós temos que falar isso porque a segurança da sociedade depende de lá, porque todo mundo, quando quebrou os semiabertos, todos presos pra rua, quando 2006, quando teve a mega rebelião, o que aconteceu? São Paulo parou. Então, evoluiu muita coisa. Nós temos o GIR, que nós nos falamos aqui, mandar uma passada pro pessoal do GIR. Nós temos muita coisa pra falar, mas a gente pode voltar aqui e marcar um próximo encontro. Não, já não deu. Vamos fazer vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Ó, a gente estamos encerrando aqui a entrevista com o Fábio, pros amigos Fábio Jabá. Eu não vou entrar na questão do sindicato, mas assim, um policial penal, representante da classe dele, devem ter outros sindicatos, mas um representante da classe que está lutando pelos parceiros, veio aqui, ele deu uma pincelada, para mim, pessoalmente, não deu para nada, eu tenho muito para aprender do assunto, e já fica o convite aí para daqui uns 2 meses, James. Daqui uns 2 meses a gente já encaixar para uma parte 2, vamos ver a data ali, não deu para nada. Obrigado. Sim. Só aguçou. Eu acho que só aguçou a curiosidade que todo mundo tem. Parabéns a todos os agentes penitenciários pelo trabalho de vocês. Aliás, a todos os policiais penais. Corrigiu meu português, desculpa, gente. A todos. Eu sou policiais mais defendo. penais e todos os servidores também da SAP. Manda também um abraço para todos os servidores da SAP, que tem vários servidores todos também. Todos os servidores da SAP, todos os policiais penais, assim, eu só tenho a agradecer a vocês pelo trabalho, pelo apoio no combate ao crime organizado. Vocês são um orgulho. E as palavras para encerramento ao representante de vocês aqui, que honrou muito a categoria de vocês, Fábio Jabá. Da Cunha, primeiramente, muito obrigado mesmo. Eu costumo dizer que quando eu tô com algumas pessoas para falar do sistema prisional, que a gente acaba falando demais. A gente tem uma ansiedade. Inclusive, eu tenho um transtorno de ansiedade que eu adquiri no sistema. E às vezes até falo muito, o pensamento é mais rápido que a língua. Então, assim, quero agradecer muito mesmo, porque a gente precisa disso, de ter espaço e voz. Hoje o nosso sindicato ele dá espaço e voz para a categoria. Acho que hoje todas as categorias, tá, civil, militar, tem representantes na Lesp, na Câmara Federal, nós ainda não temos. Então a categoria ela está amadurecendo, ela está crescendo. Hoje, inclusive, nós passamos o número de homens da Polícia Civil. Sim. Então, mandar primeiramente um abraço muito forte mesmo. As pessoas também que não conheciam a minha história.
né? Porque não me conheciam, porque o pessoal... Eu tenho meu canalzinho lá que tá com 106 mil inscritos, então as pessoas, sindicato quase não vê, mas ali eu conto um pouco da minha história, falo um pouco da nossa luta, então o pessoal, né, puder entrar no canal, inclusive a categoria nossa vai entrar também, Fala que é o Fábio Jabá, só procurar lá Fábio Jabá, já vai estar aí já tá divulgado, entra ali, e inclusive nós temos muitos policiais que inclusive várias situações que, assim, tem projetos desenvolvidos por processos penais, que eu vou voltar aqui e falar de projetos sociais dentro de cadeias que não acabou funcionando porque o Estado não quis mais investir nisso. Então, assim, é muito grande, é muito imenso, faltou muita coisa realmente, porque, assim, espero ter aguçado, sim, pra gente voltar aqui 2 meses. Fica tranquilo. Porque tem muitas histórias. Aí tá, também, como eu falei pra você, quando a gente conversando pelo celular lá, tem companheiros, Dominguinhos Poeta, que trabalham no Carcereiros. Você mais uma. Isso. Depois que você voltar, você vai trazer mais uns policiais penais de destaque. A gente vai precisar de mais uns 4 podcasts. Pode Pelo deixar. menos de 2, 3 horas pra gente conseguir entender o sistema. Então, assim, agradecer muito a sua equipe pelo tratamento aqui que a gente chegou e agradecer muito você. Vamos continuar nesse fechamento aí, que eu acho que eu prego a união. Inclusive, nós temos hoje um fórum da segurança pública, a gente está conversando, porque a segurança pública hoje, ela decidiu eleição no passado. Ele decidiu eleição. Só que, infelizmente, nós não estamos sendo honrados. Então, é importante falar, o serviço público está sendo desmontado. Cidadão, você paga imposto. E o imposto que você paga em cada mercadoria que você compra, ele é revertido em serviço público. Ele paga o meu salário, paga o salário da Cunha, o salário da Polícia Militar. Então tá vindo aí reforma administrativa, estão querendo desmontar, e inclusive a população. Você falou no programa seu da Cunha, a crise que está vindo pós-Covid, que já está acontecendo, e quando terminar a pandemia, onde ela vai refletir da Cunha? No nosso serviço. Infelizmente tem pessoas que vão roubar, que vão fazer mais coisas aí por estar passando fome. Eu já tive um caso no Belém, um cara que roubou um frango lá no antigo Big e foi preso. Fome. Então, assim, as coisas vão aumentar. Então, cadeia é um problema social, é reflexo social e é claro, eu posso... Aí tá, nenhum policial penal quer ter uma cadeia lotada. Seria muito bom para nós se cada unidade prisional estivesse com o seu padrão, 12 presos por cela, ali é 12, a minha unidade lá é 3 presos por cela, seria muito bom. E só para arrematar, hoje nós temos um modelo, sim, tem solução, viu, da Cunha? As pessoas acham que não tem solução. Na Gacha Furacal, eu construí o CR, Centro de Ressocialização. São 22 no estado de São Paulo. Esses CR são para 200 presos. 30 policiais penais trabalham lá. E ali, o pessoal briga pela vaga do CR. E o CR é disputadíssimo por aí, entendeu? Então, da Cunha, até a próxima então. Até a próxima, obrigado, Fábio. A produção tá brigando com a gente ali. Até a próxima, se Deus quiser, pra cima deles.